Olá, sou a fonoaudióloga Cremilda. Estamos aqui hoje para falar novamente sobre o AVC, acidente vascular cerebral, e queremos falar mais um pouco com você, familiar de alguém que teve AVC, recentemente ou não. Já conversamos no vídeo anterior sobre suas possíveis atitudes e ações e sobre a importância que vemos na estimulação e no apoio familiar a todo o tratamento que o seu familiar está realizando após ter tido AVC. Hoje, nós vamos conversar sobre algumas atividades que podem e devem ser feitas na rotina do seu familiar e que você, mais do que ninguém, pode conseguir fazer com ele. São atividades que podem ser encaixadas ao longo do dia, sem problema nenhum, e são atividades que exigem uma postura estimuladora, e é por isso que nós estamos aqui para sugeri-las. Primeiro, converse com o seu familiar, mas fale devagar para que ele consiga perceber o que você está dizendo. Certifique-se de que ele realmente esteja entendendo o que você está falando. Se necessário, acompanhe-se de gestos ou de demonstrações que façam com que ele capte exatamente a ideia que você está passando. Por exemplo, se você vai dizer a ele que está na hora do almoço, você pode dizer: "Você está com fome? Vamos almoçar?" E aí você já o conduz ou traz a alimentação para que ele passe a se alimentar. Se for o caso, você vai ajudá-lo a se alimentar também. Mas de qualquer forma, a linguagem, a conversa deve preceder sempre qualquer atividade que você venha fazer com ele. Então, na hora do banho, na hora da alimentação, na hora do sono, na hora do passeio, você deve falar com ele o que vai acontecer. Há dois motivos principais para isso. Primeiro, você está falando com uma pessoa que, digo mais uma vez, continua sendo uma pessoa com sentimentos, ideias e vontades. Então, você tem que comunicar a ele o que você vai fazer. Não é simplesmente um boneco que você faria tudo o que fosse preciso sem comunicar, sem que ele ficasse sabendo de nada. Por pior que o seu familiar esteja ou pareça estar, ele sente você, ele ama você, ele continua sendo uma pessoa com sentimentos, emoções e vontades, preferências e tudo mais. Então, todo o tempo converse com o seu familiar. Converse sempre acompanhando-se dos gestos, se necessário, acompanhando-se das ações correspondentes ao que você está dizendo. Por exemplo, quando alguém chegar para vê-lo, algum outro membro da família, digamos um filho, diga a ele antes do filho entrar no ambiente: "Oi, sabe quem está aqui? Está aqui o seu filho", e diga o nome dele. Pode ser que o teu familiar não lembre o que significa a palavra filho ou não lembre o nome do seu filho. Mas quando você fizer os gestos e disser que está aqui e disser que é o seu filho com um sorriso, ele vai perceber que é alguém que ele gosta. Você pode até fazer o gesto no coração. E quando o seu filho, no caso do exemplo, quando o filho chegar, você vai mostrá-lo para o seu familiar e vai falar de novo o nome
dele. Digamos que ele se chamasse Renato. Olha, o Renato chegou! O Renato, seu filho. É muito importante que você faça toda essa preparação. Por dois motivos. Pelo motivo do seu familiar e, claro, também pelo motivo da sua visita, do seu familiar que está ali para se comunicar, que está ali para visitá-lo. Quanto mais você conseguir envolver o seu familiar doente na situação da visita, melhor a visita vai se comportar frente ao seu familiar doente. E mais o seu familiar doente vai poder aproveitar daquele momento que pode ser muito feliz para ele. Ok? Incentive o seu familiar a sempre que possível sair do quarto ou até sair da casa. Acompanhe-o, dando-lhe a máxima independência que você conseguir com ele. Por exemplo, se o seu familiar não ficou com o seu andar paralisado, ofereça o seu braço de apoio. Fique ao lado dele, ande ao lado dele e perceba e diga a ele, inclusive, que você está ali para apoiá-lo caso ele perca o equilíbrio. Mas se o seu familiar não está podendo andar, utilize-se dos instrumentos que ofereçam mais independência a ele. Se possível, utilize uma bengala. Se não for possível, uma muleta ou até uma cadeira de rodas, na pior hipótese. Mesmo que você tenha de ajudá-lo no caso da muleta ou da bengala, vale a pena investir nessa recuperação da independência dele. É claro que você vai estar ali com ele o tempo todo, caso ele não consiga ficar só com a bengala, caso ele precise sentar na cadeira de rodas. Mesmo assim, você vai estar ali naquele momento para incentivá-lo, para reanimá-lo e dizer que isso é por enquanto, que ele não está conseguindo só agora, que mais tarde ele vai voltar a conseguir. Incentive mais uma vez o seu familiar, que agora é seu paciente, a sair de dentro de casa o máximo possível. E durante os passeios, prefira passeios ao ar livre, onde você possa mostrar a ele os elementos que fazem parte da natureza. Diga o nome do sol, do céu, da flor que você percebe que o seu familiar está voltando a atenção, ou da flor que você sabe que ele gostava antes do AVC, ou do seu animal de estimação. Se você perceber que o seu familiar está com a atenção voltada para uma determinada árvore, por exemplo, aproveite esse momento para falar o nome da árvore, ou até para remeter a alguma situação que aconteceu embaixo de uma árvore, algum piquenique que vocês tenham eventualmente feito antes do AVC, alguma experiência que ele tenha tido num passeio por um parque, aproveitando das sombras das árvores. Enfim, faça com que esse momento seja rico em vivências de linguagem para o seu paciente, para o seu familiar. Diga o nome do animal, diga o nome da flor, diga o nome da árvore. Sempre que possível, permita e leve o seu familiar a tocar esses elementos da natureza. O toque vai incentivar as áreas do cérebro que estão relacionadas com o tato, e isso vai beneficiar o funcionamento geral do cérebro, porque essas áreas vão comunicar a outras
as informações referentes àquelas palavras que correspondem a cada elemento da natureza. Permita ao seu familiar que ele prenda a sua atenção num determinado elemento. Se ele gostou daquela árvore, fique algum tempo com ele, junto a ela. Leve-o a sentir o perfume da terra ali em volta da árvore. Leve-o a sentir nas mãos a aspereza do tronco. Leve-o a sentir o cheiro de uma folha daquela árvore. Aproxime uma folha do seu familiar e peça para ele sentir o cheirinho do verde, o cheirinho da folha. Se o seu familiar tinha especial carinho por um animal de estimação, leve o seu familiar até o animal. Permita que ele toque no animal e, se possível, que faça carinho nele. Permita que ele veja o animal e você acompanhe sempre do nome do animal. Com certeza, ele pode se lembrar que aquele ali é o seu cachorro e que ele se chama Totó, por exemplo, ou outro nome que ele tenha dado. Mas pode ser que ele não se lembre. E pode ser que, ao você falar, ele consiga reativar essa comunicação lá no cérebro, essa conexão que estava enfraquecida e que por isso ele não lembra. Pode ser que você falando, ele retorne à memória daqueles nomes. Repita essas experiências de passeio sempre que puder. E o máximo possível, volte àqueles lugares e àquelas situações que você percebeu que foram estimuladoras para o seu familiar, que foram prazerosas para ele. Você estará colaborando com o processo terapêutico, não só da sua linguagem, como também do seu cérebro como um todo. Então, não se recuse a sair com o seu paciente. Se não for possível levá-lo a essa experiência ao ar livre, leve-o a experienciar novamente a casa onde ele está. Se ele está morando com você e aquela não é a casa dele, mostre para ele os objetos que você tem em casa, que você sabe que para ele eram familiares ou que lhe chamavam a atenção. Faça com que ele toque esses objetos. Diga o nome de cada objeto. Objetos que sejam significativos, que você sabe que antes ele gostava. Tipo, se você tinha em casa, por exemplo, um objeto de decoração que você sabe que ele gostava. Se você tinha em casa um objeto outro qualquer que você sabe que para ele era significativo, mostre, coloque em suas mãos se possível e diga novamente o nome. Você estará estimulando a linguagem do seu familiar e a ativação das áreas enfraquecidas e até das áreas que ficam ao redor das áreas lesadas. E isso vai beneficiá-lo no processo terapêutico como um todo. Receba com o seu familiar visitas significativas para ele. Pessoas queridas, sejam da sua família estendida, família maior, ou seja de amigos, verdadeiramente amigos, que conviviam com ele, de quem ele gostava muito. Mas para isso, você precisa de alguns cuidados para que essas visitas realmente sejam benéficas para o seu familiar e não passem a ser empecilhos para o tratamento ou até motivos de estresse para ele. Então, tome alguns cuidados. Primeiro, antes de você receber um familiar ou receber um amigo do seu familiar que vem visitá-lo, converse com essa pessoa.
Procure perceber se essa pessoa está num bom astral. Diga textualmente a ela que se naquele dia ela está um pouco desanimada ou triste, que ele dê preferência a vir num outro dia. Marque com antecedência cada visita e marque quando você sentir que aquela pessoa realmente quer levantar o astral do seu familiar. E converse com essa pessoa ao marcar, pedindo a ela que não traga notícias tristes ou notícias graves, que não fale sobre assuntos polêmicos, porque o seu familiar agora não pode estressar o seu cérebro, sob pena de prejudicar o seu tratamento e a sua recuperação. Com certeza, se a visita ou a candidata à visita estiver com boa intenção, estiver realmente querendo rever o seu amigo ou o seu familiar e estiver querendo o seu bem, ela vai compreender esses cuidados que você está tendo. Outro cuidado que você tem que ter é monitorar a frequência dessas visitas. É preciso que o seu familiar consiga descansar. Ele precisa ter intervalos entre essas visitas em que ele possa ter o descanso do seu cérebro. Porque o cérebro, após o AVC, fica muito mais suscetível ao esforço. E o esforço que ele faz muitas vezes para ouvir e entender ou para tentar responder é muito maior do que o esforço que ele fazia antes da doença. Portanto, o cérebro doente precisa de mais intervalos de descanso. Isso quer dizer que as visitas não podem ser muitas durante o dia. E de preferência, uma visita de cada vez. Que as visitas não se acumulem, não sejam uma em seguida da outra. Que haja um espaço para o seu familiar poder descansar seu cérebro. Monitore também o tempo da visita. Você que acompanhava o seu familiar antes do AVC sabe quais são as pessoas que eram mais queridas para ele. Sabe quais são as pessoas com quem ele costumava ficar mais tempo, conversar mais tempo. Agora, as pessoas com quem ele costumava ficar 1, 2, 3 horas, talvez tenham que ficar 5, 10 minutos só, por causa do cansaço no cérebro. Ok? Então você precisa dizer isso para a visita, antes de marcar. Fazer com que a visita compreenda que ele está se cansando com muita facilidade e pedir a ela que não fique muito tempo. Combine com ela quanto tempo ele poderá ficar. Vai depender muito de como está o seu familiar nesse momento. Você que está cuidando dele, que está acompanhando suas medicações, que está acompanhando suas terapias e que é a principal referência dele, ou mesmo você que ajuda a cuidar dele, já deve perceber qual é o tempo máximo que ele aguenta ficar em contato com uma pessoa de fora, em que ele tenha que prestar atenção na conversa o tempo todo. Então, você tem como regular o tempo limite que o seu familiar ou a pessoa que você atende pode ter de contato com visita. E também o tempo que ele precisa para descansar seu cérebro. Isso varia um pouco de acordo com a gravidade do caso, de acordo com o estágio do tratamento e até de acordo com o tempo que faz que o seu familiar ou a pessoa que você atende sofreu o AVC. Ok? De qualquer maneira, monitore o tempo de visita de cada pessoa que for visitá-lo. Ok? Outra coisa, acompanhe
a visita. Fique junto com o seu familiar, com a pessoa que você está atendendo. Fique junto com ele, até para você procurar conduzir as conversas para assuntos leves, sem se aprofundar muito, para assuntos que não gerem polêmica e que não mexam com emoções à flor da pele da pessoa que agora é seu paciente. Assim, com esses cuidados, as visitas só poderão fazer bem ao processo terapêutico, ao cérebro da pessoa que teve AVC. As visitas são a volta do contato social e elas são muito importantes em todas as fases da terapia pós-AVC. Outra coisa, pergunte sempre ao seu familiar as suas preferências, seja na hora da refeição, seja na hora de colocar uma roupa após o banho, seja na hora de um passeio. Mas procure sempre convencer o seu familiar a fazer a melhor opção. No caso da alimentação, por exemplo, você precisa regular a sua alimentação para alimentos leves e saudáveis. Você não pode esquecer que após o AVC, o seu familiar está levando uma vida muito mais sedentária do que antes. Então, o seu processo digestivo é totalmente diferente agora. Você não deve e não pode sobrecarregar o seu sistema digestivo com alimentos pesados e principalmente com alimentos que não sejam saudáveis. Afinal de contas, todos nós sabemos que alimentos com muito açúcar ou muita gordura, principalmente gordura saturada, gordura trans, pode não ser saudáveis para ninguém e podem ter interferido para provocar o AVC ou os AVCs que o seu familiar teve. Por isso é necessário agora tomar cuidados especiais com o tipo de alimentos e com a quantidade de alimentos que o seu familiar vai passar a comer. Procure monitorar esse preparo para que eles sejam o mais gostosos possíveis, para que você estimule o paladar dele, para que você estimule o olfato dele, para que você o motive a se alimentar também, para que a alimentação seja um momento de volta à vida para ele, literalmente, um momento prazeroso. A alimentação agora, mais do que nunca, não deve ter nenhum tipo de estresse, porque qualquer estresse nesse momento vai penalizar o cérebro que já está lesado e vai prejudicar o funcionamento geral, até para o processo digestivo, mas também para outros processos que o seu familiar precisa desenvolver. Inclusive, a comunicação, os estímulos para a comunicação verbal, seja ela oral ou escrita, não devem ser colocados muito em seguida da refeição principal, especialmente almoço ou janta. Porque o cérebro não vai estar totalmente disponível para os estímulos e você não vai ter a melhor resposta do seu familiar. É preferível que os estímulos sejam colocados um pouco mais distantes, uma meia hora ou 40 minutos após a refeição do almoço ou da janta. Quando você falar com o seu familiar, procure se certificar de que ele possa te dar uma resposta. Quando você perguntar a ele sobre uma preferência, incentive-o a comunicar a você e afirme que você faz questão de entender o que ele está querendo te comunicar. Peça a ele para fazer um gesto
se ele puder. Ofereça a ele opções para que ele consiga apontar, se não com a mão, ao menos com a cabeça, para que você consiga entender qual dessas opções é a sua preferida. Isso não vale só para alimento, isso vale para qualquer coisa que você vá oferecer. Isso vale para uma atividade, isso vale para uma música que você queira colocar, isso vale para muitas coisas. O importante, o fundamental é que o seu familiar perceba que ele pode tentar e deve tentar se comunicar com você e que você está aberta e disposta a fazer todo o esforço necessário para conseguir compreendê-lo. E que se ele não conseguir, esse fracasso não deve ser encarado como um fracasso permanente, mas como só um acidente no meio da estrada, no meio do percurso. Que agora ele não conseguiu se fazer entender, mas daqui a algum tempo ele vai conseguir retomar o uso das palavras, retomar a pronúncia correta das palavras. E aí sim, ele vai voltar a se comunicar perfeitamente com você. E que por enquanto, ele deve continuar tentando. Porque no começo é assim mesmo. E você deve dizer isso a ele. No começo é assim mesmo. Vai ser difícil. Mas quanto mais você tentar, menos difícil vai ser. Diga isso a ele. Quanto mais você incentivá-lo a tentar se comunicar, realmente vai ficando mais fácil para você compreender o código dele, que agora é bem restrito, é bem individual, e para ele conseguir estabelecer o melhor código para que você compreenda a sua ideia ou a sua emoção. Se nesse momento ele perder o controle das suas emoções e ficar irritado ou chorar, não hesite. Abrace-o, dê um carinho e diga que você entende a posição dele, mas que ele se acalme, porque você confia nele e porque o universo todo está torcendo por ele. Que ele se acalme, porque é só um momento. Daqui a um tempo, isso tudo vai passar. É muito importante que você incentive no seu familiar essa ideia. Tudo vai passar. Este fracasso, entre aspas, é só entre aspas. E é só neste momento. Vai passar. Como vai passar todo o sofrimento, toda a luta que vocês estão vivendo agora. É importante que o seu familiar não perca a coragem e não perca a autoconfiança, que ele perceba que vale a pena continuar lutando e que ele vai de pequena em pequena vitória conseguindo vencer todo esse obstáculo que se chama AVC. Ok? Se você gostou desse nosso vídeo, curta, compartilhe com os demais membros da sua família ou até com amigos próximos. E se você achar que tem mais alguém que você conhece que precisa dessas informações ou dessas sugestões, não hesite em compartilhar com eles também. Quanto mais divulgarmos essas nossas sugestões, mais pessoas poderão conviver melhor com essa situação tão inesperada e tão dolorosa que é cuidar de uma pessoa que teve AVC. Acompanhe o nosso canal Fonoamor. Temos outros vídeos sobre esse tema e outros vídeos ainda virão, falando de outros aspectos dos cuidados da pessoa com AVC. Esperamos você em nosso próximo vídeo. Contamos com a sua participação e acreditamos que você vai conseguir melhorar a sua ajuda ao seu familiar com essas sugestões
que colocamos aqui hoje. Esperamos você em nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau!